Olá, tudo bem com você que me assiste? Estamos de volta com o canal Conexão Luz do Mundo. Hoje eu estarei postando um vídeo muito importante que fala sobre a perseguição dos cristãos no mundo inteiro. Você sabia que no mundo inteiro, de certa forma sutil, os cristãos estão sendo perseguidos? Pois é, hoje nós vamos ter a mensagem do irmão Aramis, que está falando sobre a perseguição branca dos cristãos no mundo, e ele faz parte da missão Interlink. Assista, curta nosso vídeo e tenha certeza que Deus vai abençoar você. Um abraço, fique com Deus e até mais. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. É um prazer muito grande estar de regresso aqui, junto com os irmãos. Nós não temos muito tempo, o assunto é muito vasto e eu gostaria de dizer para vocês, primeiramente, que o peso do meu coração nesses domingos pela manhã do mês de janeiro é poder, de forma adequada, passar para você aquilo que nós estamos chamando de os desafios que os nossos dias têm imposto aos cristãos e ao mundo ocidental. O tema é muito amplo, você deve ter encontrado no boletim uma prévia daquilo que nós vamos falar, mas eu gostaria de começar, antes de nós adentrarmos o assunto em si, fazendo uma referência à palavra de Deus, porque embora esse assunto não seja eminentemente escatológico, não há como negar que ele tocará em alguns pontos escatológicos naquilo que diz respeito às coisas do porvir. Então eu gostaria que você lesse comigo aqui Lucas, conforme a sua tradução, 21, de 28 a 31, porque o Senhor nos fala acerca da nossa atitude quando coisas como essas que estão acontecendo começassem a acontecer. Qual é a nossa atitude diante desses desafios? Vários. O Senhor diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, quais coisas? As coisas que apontam para o fim dos tempos. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olhai para a figueira e olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, quando dão fruto, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecerdes estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade, queremos te louvar, Senhor Deus, pela tua salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, sob cujo nome nós nos colocamos aqui mais uma vez, porque esse é o nome que está sobre todo o nome, Senhor. E nós queremos começar agora a olhar para a figueira, olhar para os frutos e fazer aquilo que tu mandaste, começarmos a olhar para o alto, assim como os discípulos olharam para o alto quando o teu filho Jesus subiu ali no Monte das Oliveiras. Mas eles olhavam para o alto porque tinham expectativa da volta, Senhor. Assim nós começamos a olhar hoje para o alto, diante dos frutos da figueira, na expectativa da volta do Senhor. Nós queremos te orar assim, pedindo a tua bênção sobre esses dias de reflexão, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse tema que você viu descrito aí no boletim, os desafios que nós temos como cristandade, entenda por cristandade o mundo cristão, o mundo identificado com a cultura cristã, que não é formado naturalmente só por cristãos, mas principalmente por pessoas que herdaram a cultura cristã. Existem 4 desafios e nós vamos dividir esses domingos de manhã, esses 4 domingos, se Deus assim permitir, para abordarmos cada um desses temas, que resumidamente englobam boa parte dos nossos desafios nos dias de hoje. E hoje, esse primeiro encontro, nós estaremos falando sobre o primeiro desses desafios, para o qual eu gostaria que os irmãos começassem a atentar de uma forma particular. E eu falo da perseguição branca. Note que a palavra branca está entre aspas, porque aqui é uma forma de expressão
que se refere a algo encoberto, algo velado, enrustido, camuflado. Perseguição camuflada ao cristianismo, à fé cristã no mundo ocidental. Mas para eu falar para vocês sobre isso, eu preciso dizer para vocês o que é mundo ocidental. Então nós vamos fazer uma introdução rápida hoje ao conceito de mundo ocidental, para você entender que mundo você vive. O que significa ser ocidental? Nós vamos falar sobre isso hoje. Se Deus permitir, no domingo que vem, eu gostaria de abordar com você um tema importantíssimo, chamado globalismo religioso. Essa tendência que nós verificamos hoje de se construir uma espécie de religião biônica universal. Naturalmente nós não falamos de uma única igreja universal, nós falamos em alinhamento de pensamento. O grande desafio do globalismo religioso é você ter várias religiões, como temos hoje, mas todas pregando a mesma coisa. Se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Existem duas forças hoje que intentam implantar esse globalismo religioso. Nós não teremos tempo, infelizmente, de falar sobre uma delas, chamada implantação do califado mundial, e tem a ver com o radicalismo islâmico. Eu diria para os irmãos que radicalismo islâmico é uma certa redundância, porque o Islã é naturalmente radical. Nem todo islâmico é radical, mas o Islã é naturalmente radical. Mas enfim, nós não vamos falar sobre isso porque não teremos tempo. Nós iremos abordar, se Deus permitir, no domingo que vem, a religião global da nova ordem mundial. E não falo de ficção aqui, irmãos, falo de coisas palpáveis. No outro domingo, falaremos de algo também que você de alguma forma já está percebendo acontecer, embora talvez você ainda não tenha juntado os pontos, você ainda não conseguiu alinhar todos os acontecimentos, mas nós vamos falar sobre esse projeto de destruição da família natural, entendendo que a família natural é o primeiro núcleo de soberania, de autoridade que você conhece na sua vida. Então qualquer forma de controle sobre as pessoas, qualquer forma de opressão política deve necessariamente passar pela destruição dessa esfera de soberania chamada família. Se a família não for destruída, se a família não for bovinizada, não é possível implantar um sistema de controle sobre as pessoas. Isso está acontecendo. E eu quero falar sobre isso com vocês daqui 2 domingos. E no quarto domingo, se Deus nos der a graça, nós falaremos sobre um assunto extremamente delicado. Extremamente delicado, porque ele tem sido vendido para vocês com uma aura quase que soteriológica, salvadora, que é a pregação ambiental, ecológica. Mas eu gostaria de mostrar para vocês um outro lado dessa pregação. Nós vamos falar sobre aquilo que eu tenho chamado de totalitarismo ecológico. E notem uma coisa: todos esses pontos se interrelacionam. Você olha aqui, aparentemente nada tem a ver. Perseguição contra os cristãos no mundo ocidental, uma religião biônica universal, a destruição da família, parecem assuntos separados, distintos. Não, todos eles têm relação, e eu espero que você possa compreendê-los adequadamente. É muito importante. Deixa eu começar dizendo para vocês uma coisa, ao falarmos sobre o mundo ocidental, que é um conceito que eu vou trabalhar aqui, e gostaria que você estivesse atento a ele ao longo de todos esses domingos. Vamos voltar na história, ano 410, o Império Romano começava a viver o seu período final de decadência. Um dos povos bárbaros que hora ou outra vinham e invadiam o território romano, os visigodos, comandados pelo seu líder Alarico, eles realizaram uma proeza até então impensável para o homem naquela época. Eles invadiram a capital do Império Romano, Roma, a mais poderosa das cidades, a cidade que exalava a cultura, a riqueza, o poder militar, econômico daquele império. Eles barbarizaram o povo, eles invadiram, saquearam, estupraram. E aí um teólogo cristão, um pensador famoso, você já deve ter ouvido falar dele, Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Hippo, um teólogo africano. Ele,
quando soube, quando viu aquele acontecimento, que aquilo era uma coisa inimaginável que pudesse acontecer, ninguém em sã consciência pensou que Roma seria invadida. Você pode pensar hoje assim, os Estados Unidos vão desaparecer. Ninguém pensa nisso. É impossível. É impossível. Quando aconteceu aquele fato, Agostinho de Hipona, que era cristão, talvez o maior pensador cristão desde Paulo, ele começou a refletir sobre os rumos da história. E aí ele escreve essa, que foi uma das suas grandes obras, A Cidade de Deus. Ele vai fazer a primeira reflexão filosófica da história, entendendo o curso da história sobre a soberania de Deus e o fim da história para a glória de Deus. Muito bem. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma situação semelhante, porque nós também tivemos a nossa invasão de Roma na nossa geração. A invasão de Roma da nossa geração aconteceu no ano de 2001, o famoso 11 de setembro. Quem podia imaginar que a cidade símbolo do mundo ocidental pudesse de repente aparecer tão vulnerável à ação de alguns indivíduos que, usando da própria liberdade promovida por esse mundo, fosse arquitetar tal destruição? Muito bem, esse acontecimento é um marco. É um marco de que coisas estão mudando em escala global, assim como estavam nos dias de Agostinho, quando a cidade marco daquela civilização começava a sucumbir. Quais são os sinais? Quais são os sinais de que a nossa civilização, essa que a cristandade construiu, começa a passar por mudanças radicais? Deixa eu, antes de relembrar esses marcos, trabalhar com você um pouco do conceito do que é civilização. De vez em quando a gente ouve essa palavra, mas nem sempre a gente entende. Para não ser muito técnico, eu vou pegar uma explicação simples de um autor que, embora não seja cristão, é um autor conservador, ou seja, um autor que preza a herança cristã. Ele explica o seguinte, presta atenção aqui: civilização não significa somente a relação com os mais altos picos da realização humana, ou seja, civilização não é só alta cultura, é também, mas não é só. Sua manutenção, perceba, civilização precisa de manutenção. É que nem a sua casa. Você constrói uma casa, você não pode abandoná-la agora a si mesmo. Você precisa de vez em quando dar manutenção, porque senão ela começa a empobrecer, a ruir, né? Então, civilização precisa de manutenção. Essa manutenção depende de um tecido infinitamente mais complexo e delicado de relações e atividades, algumas modestas, outras grandiosas. A civilização, meu irmão, compreende um somatório de todas essas atividades, seja do pedreiro, seja da pessoa mais simples, seja do cientista, todo mundo. Essa civilização e esse somatório de atividades, elas permitem ao homem transcender a sua existência, a sua existência biológica. Ele passa a se ver não apenas como um animal, mas ele passa a entender que existe um alvo estético, mental, material, espiritual, algo mais excelente. Ou seja, no dizer de Dalrymple, a gente excede, quando a gente constrói uma civilização, a nossa existência biológica para alcançar uma vida mental, estética, material, espiritual mais exuberante. Agora é interessante porque um outro autor, no caso aqui um historiador, Arnold Toynbee, falou uma coisa que deveria chamar a nossa atenção. Porque ele diz que as civilizações, assim como aconteceu com Roma, e assim como parece estar acontecendo conosco hoje, elas morrem por suicídio, não por assassinato. Elas começam a morrer de dentro.
as pessoas de dentro começam a abandonar os seus valores, começam a lutar contra a própria civilização. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. O que é a civilização ocidental? O que é o Ocidente? O que é esse mundo no qual nós crescemos? O que significa, resumidamente, isso? Bem resumidamente, essa noção de civilização ocidental produziu a chamada cultura ocidental, ou cultura do Ocidente. Ela nada mais é que o somatório daquilo que nós chamamos três capitais culturais. Então você tem a primeira delas aqui, a primeira capital cultural que originou a nossa civilização chama-se Jerusalém. Sabe por quê? Porque a nossa visão religiosa, a nossa noção religiosa, a nossa ética é judaico-cristã. Então mesmo que o indivíduo aí, principalmente o pessoal aí dos 40 para cima, 40, 45, que você encontra aí, você conversa com ele pode não ser cristão, mas assim, ele entende que Deus é um ser, Deus é pessoal, ele entende isso, ele entende que Deus é criador, ele tem assim algumas noções morais que vinculam aos 10 mandamentos, por exemplo. Sabe o que é isso? Isso aqui é um marco, é um traço essencial da nossa cultura. A nossa ética é judaico-cristã. Bom, isso aí com relação aos assuntos espirituais e base da nossa ética. Mas nós também temos o nosso pensamento racional. Aí nós vamos para a segunda capital da nossa civilização, Atenas. Porque é de lá que nós extraímos toda a forma como pensamos. A base da nossa ciência, da chamada ciência ocidental, está lá no pensamento clássico, greco-romano, se você preferir. Mas não só isso, nós temos a forma como nós convivemos, como nós vivemos em sociedade, como nós exercemos, por exemplo, a justiça. E aí nós vamos chegar na terceira capital da nossa cultura, da nossa civilização, Roma. Porque de lá nós extraímos todos os conceitos jurídicos sobre os quais nós construímos as nossas leis. Então, irmãos, quando você fala em ser ocidental, entenda que ser ocidental não é um conceito geográfico. Ser ocidental não é estar apenas no ocidente do mundo. A Nova Zelândia está no oriente do mundo, mas a Nova Zelândia é o ocidente, porque ela partilha desses valores. A Austrália está no oriente do mundo, mas é o ocidente, se os irmãos podem entender o que eu quero dizer. Cuba está no ocidente, mas Cuba não é mundo ocidental, porque já começa a não partilhar desses valores. Venezuela está aqui do lado, está no ocidente, mas já começa a negar esses valores. Eu poderia ir adiante. Muito bem. Quais as ameaças que essa cultura começa a sofrer? E nós temos visto isso. Você tem visto isso todos os dias. Talvez você esteja vendo isso, mas você não consiga conectar os assuntos. Você não consegue muito bem entender, porque demanda tempo para você investigar e entender o que está acontecendo. Então vocês têm as mais diversas ameaças. Por exemplo, o próprio abandono e o enfraquecimento da fé cristã. Esse lastro, esse pilar da nossa civilização está sendo abandonado. Nós temos uma crise demográfica, as pessoas não querem mais procriar. Ora, se você não procria, você não consegue subsistir a sua cultura. Como é que você vai manter uma cultura se você não deixa uma geração? Nós estamos vivendo uma crise demográfica, né? Como dizem por aí, filho dá trabalho. Verdade. Você também deve ter dado trabalho tremendo para o seu pai, mas ele não deixou de ter você, né? A ameaça do Islã é uma realidade. Hoje, embora você vá ouvir sempre na televisão assim, Islã, a religião da paz, não é que você ouve,
Islã, religião da paz. Eu convidaria você a fazer uma breve pesquisa histórica, e você vai ver que desde o século VII o Islã está em guerra com o Ocidente, na época ainda mundo cristão, por isso simples. Desde o século VII, tomando terra, invadindo, matando, ocupando e implantando uma outra visão de mundo diferente dessa aqui que eu estou mostrando para vocês. Ah, o irmão está falando contra os islâmicos? Não, eu estou falando contra o Islã. Eu estou falando contra uma ideologia religiosa. O ambientalismo radical é uma outra força que está batendo contra nós. E eu vou mostrar para os irmãos por quê. No último domingo. Existe o crescimento ou o ressurgimento de ideologias totalitárias que começam assim a visitar as nossas universidades, a nossa mídia. Gente começa a falar contra a propriedade privada, contra a liberdade de expressão, valores que nós construímos no nosso mundo judaico-cristão. Ora, o que está acontecendo? E por fim, começa a se perceber um anseio por um controle global. Começa a se perceber que a soberania dos países vai sendo enfraquecida, fronteiras vão sendo abertas, migração em massa. O que é isso? Por que existem fronteiras nos países? Porque países são soberanos. Fronteiras existem para proteger quem está dentro e para dizer quem entra ou quem não entra. Simples assim, irmãos. Mas quando você tem um mundo onde a própria noção de nação, de país, começa a ser diluída, nós já não sabemos mais em que mundo estamos. Daqueles desafios que eu havia dito para vocês no princípio, eu tenho pouco tempo aqui, vou precisar correr um pouco, mas deixa eu subir, até que horas eu tenho, irmão? Até 11h30, vou correr um pouco, tá? São 40 minutos mais ou menos, 45 minutos. O primeiro dos nossos desafios para o qual eu gostaria que você atentasse a partir de hoje. Meu objetivo aqui, irmãos, é abrir os olhos de vocês, para vocês olharem além da informação média que vocês têm recebido. Vai dar um pouco de trabalho para vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem isso. Nós estamos vendo hoje uma perseguição branca, velada, enrustida, camuflada, não declarada, contra a cristandade, não apenas os cristãos evangélicos, mas contra o mundo cristão dentro do Ocidente dito cristão. Você não percebeu ali quando eu mostrei para você que a cultura ocidental é formada pela ética judaico-cristã, é elemento fundamental. Então, note aqui comigo. Deixa eu fazer menção aqui, para nós continuarmos, uma passagem bíblica que talvez seja importante para nós nesses dias do porvir. O apóstolo Pedro falou muito sobre perseguição na sua primeira carta, e ele diz assim, no capítulo 3, versículos 14 e 15: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Porque pode ter um tempo que as pessoas julguem ser justo matar cristão. Isso está acontecendo. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Preste atenção aqui, irmão. Eu expliquei para vocês o que é mundo ocidental. Bom, existe um mundo não ocidental, um mundo que não partilha daquela combinação de elementos que eu mostrei para vocês ali: Jerusalém, Atenas e Roma. Ética judaico-cristã, pensamento racional clássico e lei escrita romana. Bom, esse mundo não ocidental, ele sempre perseguiu o cristianismo, sempre perseguiu, sempre houve perseguição aberta, e ainda há. Vale a pena dizer,
lembrar aos irmãos que, embora o mundo ocidental seja um mundo dito cristão, praticamente 2/3 de todos os cristãos do mundo vivem no mundo não ocidental, ou seja, estão sofrendo perseguição. Então, embora isso não apareça na televisão, meus irmãos, embora você não ouça isso no Jornal Nacional, na Globo News, na Record News, isso está acontecendo. Mas o que chama a atenção é o seguinte: como é possível explicar tamanha hostilidade contra a cultura cristã, contra a fé cristã, contra as igrejas, num mundo dito cristão, que é o nosso mundo ocidental? O que explica isso? Se você não percebeu, isso está começando a acontecer. Como está acontecendo? É a pergunta. Deixa eu ajudar você a identificar esse problema. O que nós estamos experimentando aqui, começando a experimentar, é uma intolerância em nome da tolerância. Seu irmão entende o que eu quero dizer? Você tem ouvido falar muito de tolerância, não tem? Não tem ouvido falar de tolerância todo tempo, todo momento? Então existe uma tolerância que redunda em intolerância, mas é uma intolerância anticristã, porque ela é focada nos princípios e nos valores cristãos, porque ela é uma intolerância anti-ocidental, anti-civilizacional. E como ela se apresenta? Bom, ela está camuflada, ela está escondida atrás de um conjunto de legislações, de leis, que vão sendo pouco a pouco construídas para punir a prática da fé. A gente chama isso de cerco legislativo. Vou contar a história rápida para vocês aqui. Como os africanos caçam os javalis lá na África. Desculpa, como eles caçam as hienas na África. Você já deve ter ouvido falar essa alegoria, que é verdade. As hienas são, como você sabe, um bicho que tem aquela risada da morte, né? O bicho ri muito, mas é fatal aquele bicho. Eles andam sempre em grupo, é muito difícil caçá-los diretamente. Como os africanos fazem? Eles escolhem uma campina e aí eles deixam comida sempre naquele mesmo lugar. E eles vão construindo uma cerca dia após dia. Então as hienas, aquele bando de hiena, está acostumado aí todo dia ali mais ou menos naquele horário, comer, eles vão recebendo aquele estímulo, e estão sempre indo lá. E aí os caçadores vão ampliando a cerca, Então é um método que não é de confronto direto, é um método que a gente chama de não aversivo, um método não direto. Então aquela cerca vai sendo construída e as hienas continuam entrando, sem perceber que a cerca está se fechando. Num determinado dia, falta só ali um pedacinho da cerca, elas entram, estão ali, e o indivíduo vai lá e fecha a cerca e elas podem ser abatidas. O que nós estamos vivendo aqui no Ocidente é um cerco legislativo. Em nome do quê? Em nome de quais valores? Diversos, mas principalmente desses aqui. Multiculturalismo. Todas as culturas são iguais, todas elas têm o mesmo valor. Então a cultura ocidental que eu mencionei para os irmãos aqui é igual a uma cultura tribal qualquer, é igual a qualquer outra tribo, qualquer outro povo primitivo, é igual à cultura islâmica, por exemplo, que não trata a mulher igual ao homem. Todas são iguais, todas têm o mesmo valor moral. Isso se chama multiculturalismo. Em nome do politicamente correto, certas coisas você não pode falar, porque não é politicamente correto. Você já ouviu falar isso? Já, né? Ah, não fala isso, irmão. Isso não é politicamente correto. Isso é homofobia. Isso é islamofobia. Islamofobia. Hã? Igualdade de gênero. Estado laico. Estado é laico. Nós não temos tempo de falar sobre isso, mas eu queria só dizer para vocês que muito do que você ouve sobre Estado laico não tem nada a ver com o Estado laico. Tem a ver com calar a sua voz no espaço público, calar a sua opinião cristã no espaço público. Você tem que ser confinado à sua fé cristã, à sua casa, ou às quatro paredes de uma igreja. É isso que eles estão dizendo que é Estado laico, isso não é Estado laico. E outra coisa importante para chamar a atenção de vocês é o seguinte: nós começamos a ver os berços tradicionais das missões cristãs
sucumbindo diante desses valores. Eu vou citar um exemplo só rapidamente: o Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, que formam essa coroa, que exportou missionários para o mundo todo, irmãos. Nós no Brasil fomos evangelizados por missionários britânicos. Ainda temos aqui organizações britânicas. Eu trabalho numa organização missionária britânica. Vejam a situação, esses dados são antigos, tem 10 anos, não encontrei dados mais novos. Há 10 anos atrás fizeram uma pesquisa no Reino Unido, berço de missões cristãs, até 100 anos atrás. E eles descobriram que frequentadores de culto, frequentadores de assembleias religiosas, 930 mil pessoas que frequentam alguma assembleia religiosa são islâmicos, frequentam mesquitas, contra 916 mil frequentando cultos cristãos. Metade da população não quer saber de religião. Agora notem só o que aconteceu lá. Entre 1969 e o ano 2002, ao longo de 40 anos, um pouco mais, 1.600 igrejas, templos anglicanos, igreja da Inglaterra, tá, foram fechados. 357 demolidos. As leis britânicas são muito rígidas em relação à edificação. Se ficar um pouco deteriorado, passou de um certo limite, tem que demolir. Os metodistas, eu frequento uma igreja metodista. Não sou metodista de nascimento, mas frequento uma igreja metodista há um pouco mais de 5 anos. A igreja metodista foi uma das mais importantes denominações britânicas no começo do século XIX. Chegou a 14 mil igrejas no Reino Unido, há 150 anos atrás. 14 mil. Hoje tem 6 mil. E eles perdem, os metodistas, uma média de 100 igrejas por ano. Sabe o que é isso? Isso é suicídio civilizacional. Nós estamos abandonando tudo aquilo que nós queremos. E os sinais, a gente começa a perceber. Por exemplo, os símbolos cristãos começam a ser varridos do espaço público, em nome do Estado laico. Não, o Estado é laico. O Estado é laico. Nós não temos uma matriz civilizacional. As nossas leis derivam do quê? As nossas leis não derivam da nossa moral? A nossa moral vem de onde? Faça essa pergunta para você mesmo. Entenda o que eu quero dizer, irmão, por favor. Eu não junto a minha voz com aqueles que querem tirar crucifixo do fórum e da delegacia. Eu sou evangélico e eu não me prostro diante do crucifixo, assim como você. Mas aquele crucifixo está lá para dizer qual é a matriz civilizacional que norteia a lei do nosso país. Ele não estava lá para fins religiosos. Eu não me junto a essas vozes que querem arrancar símbolos religiosos cristãos em nome do Estado laico, porque o objetivo deles é outro. Começam a ser estabelecidos novos padrões, novos paradigmas éticos e jurídicos, que terminam sempre numa censura contra a fé cristã. Hoje você vai ouvir, por exemplo, desses novos paradigmas jurídicos, o direito dos animais. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Direitos dos animais, que coisa interessante. Os animais agora são pessoas. Animal é uma pessoa. Ora, eu tenho uma linguicinha lá em casa, uma salsichinha. Eu amo ela, mas ela não é uma pessoa. Ela é um ser canino. Ela não tem sentimento, ela não abstrai, ela não tem memória. Mas agora estamos dizendo que tem. O nosso sistema de ensino, irmãos, é assustador. Tudo que está sendo preparado aí. Doutrinação ideológica, mudança comportamental sem que os alunos percebam. Indução de comportamento. Indução comportamental. E não é só no Brasil. E os alunos começam a se deparar de repente com uma nova periodização histórica nos livros. Reparem, pais, reparem. Antigamente você pegava um livro de história e você via a datação que tinha lá. A datação era o ano tal antes de Cristo, ou AC. Ou, por exemplo, depois de Cristo, DC, que equivale a AD, o ano Domini, depois de Cristo.
Agora, aos poucos, essa datação começa a ser mudada para AEC e EC. Agora é o ano tal antes da Era Comum, ou Era Comum. Por quê? Porque todo vestígio de cristianismo começa a ser desarraigado da nossa cultura. As festas cristãs começam a ser abandonadas, ou vão sendo aos poucos secularizadas. Dizem aí que é difícil você chegar nos Estados Unidos e encontrar uma pregação sobre a Páscoa numa igreja evangélica na sexta-feira de Páscoa. Ninguém fala do sacrifício do cordeiro. Tudo aquilo virou uma espécie de oba-oba com coelhinho e chocolate, assim como o Natal. Qual o sentido? E não importa que Jesus não tenha nascido no 25 de dezembro. Não importa. Eu aproveito o 25 de dezembro para falar da encarnação do Verbo de Deus. E você? Mas essa essência começa a ser retirada. E começa a se viver novas formas de sexualidade. Todas elas rejeitando ardentemente a família natural. Quais são os vestígios iniciais, irmãos, desse processo que nós estamos vivendo? De perseguição velada, não declarada ainda, contra a fé cristã. São dois estágios. E o primeiro deles é o estágio da chamada ridicularização. É quando você encontra, por exemplo, como cristão, aquela situação em que você é adjetivado com palavras que designam algum tipo de inferioridade moral. Por exemplo, você é intolerante, você é fundamentalista, você é um extremista, você é medieval, você é um fascista, você é de extrema direita, você é racista, homofóbico, débil intelectual, supersticioso, islamofóbico. Você já ouviu alguma dessas palavras aí? Não? Presta atenção. Isso é uma espécie de ridicularização. Mas não apenas isso. Você tem, no segundo estágio do processo, que começa com a ridicularização e invariavelmente acaba na inculpação. Então você passa a ser culpado como cristão, como defensor dessa espiritualidade que norteia o mundo ocidental, de todos os males do mundo. Você é culpado de racismo, você é racista, você é genocida, você apoiou a escravidão, você sustenta a pobreza, a desigualdade social, a injustiça social, a opressão contra a mulher, contra os homossexuais, a destruição do meio ambiente. Você está andando de carro, irmão, você está queimando combustível fóssil. A situação é muito séria, muito séria. Eu gostaria de mostrar para vocês, vou ter que correr por causa do tempo, exemplos do que está acontecendo e que a grande mídia não costuma mostrar. Então você tem que saber isso por outras fontes, o que está acontecendo. Exemplos de perseguição branca no mundo ocidental, dito cristão, mas na verdade pós-cristão, e agora anticristão. Esses exemplos eu vou separar em duas categorias: a criminalização da opinião, em primeiro lugar, e em segundo, o ataque aos símbolos sagrados. Não importa que não sejam evangélicos, pode ser católicos, não importa, mas visam a mesma coisa: sufocar a fé cristã. Então veja comigo, vamos começar pela criminalização da opinião. Começar pela Península Escandinava, Suécia, paraísos do politicamente correto. Você tem aí a foto do pastor pentecostal, foi o primeiro pastor preso por expressar a sua opinião acerca do homossexualismo. Numa pregação, ele imprimiu um sermão, distribuiu para algumas pessoas, foi parar na mão de um ativista, depois um promotor, foi sentenciado a 1 mês de prisão. O promotor queria 6 meses. O sujeito falou isso dentro do templo, irmãos, dentro da igreja, na cidade de Borgholm, na Suécia, há pouco mais de 10 anos atrás. Vejam que a Constituição sueca garante a liberdade de expressão. A Constituição sueca garante a liberdade de opinião. Mas Constituição no mundo pós-cristão já começa a não valer mais a mesma coisa.
já existe gente querendo mudar a Constituição sem mudá-la de fato. Esse homem só foi solto, ou seja, ele não chegou a ser preso, porque houve uma intervenção da Corte Europeia de Direitos Humanos, que está acima da própria lei sueca. Um outro caso, Dinamarca, ali do lado, mundo ocidental, irmãos, mundo ocidental. A Dinamarca não é um estado laico. Veja que coisa interessante. A Dinamarca tem religião oficial, a Igreja Luterana, desde 1849. A Igreja Luterana é a igreja oficial da Dinamarca. Mas ninguém está esquentando muita cabeça para a fé cristã na Dinamarca. Muito bem, se a igreja é do Estado, então os pastores são funcionários públicos. E aí, o governo baixou uma lei. Vai ter que ter casamento entre pessoas do mesmo sexo dentro dos templos. E os pastores luteranos dinamarqueses estão obrigados a fazer. E se ele não quiser, se ele não quiser por razões de consciência, ele vai ter que encontrar um substituto. Se ele não encontrar, ele tem que fazer. Senão o quê? Senão ele é demitido. Ele é funcionário público.